Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Ana de novo e eu estou fazendo esse vídeo para aquelas pessoas que estão pensando em emigrar para os Estados Unidos como enfermeiros. Alguns estão só na fase de planejamento, outros já estão no processo e isso é muito legal. Mas, mais uma vez, eu quero dizer que eu fui enfermeira nos Estados Unidos por 6 anos, né? 2 num consultório médico e 4 num hospital, mas eu não fui pelo processo imigratório, então eu não posso falar sobre isso, mas existem canais que são ótimos, né? Que explicam tudo direitinho. O que eu vou explicar nesse slide é como que é a vida do enfermeiro, da enfermeira lá nos Estados Unidos. E hoje eu quero tocar num assunto que para muitas pessoas é tabu, as pessoas não gostam de falar, é quanto ganha um enfermeiro lá, tá? Então eu vou tocar nos diferentes tipos de enfermeiros, cada um ganha um salário diferente, né? Desde o assistente até o PhD. E quanto que ganha o que isso equivale lá nos Estados Unidos? Não no Brasil, mas nos Estados Unidos é um bom salário, é um salário médio, é um salário de fome. É isso que nós vamos falar aqui, tá bom? Se você gostar do vídeo, por favor, dá um joinha que aí me incentiva também. Ok, deixa eu diminuir minha tela aqui. Para começar, vamos só rever rapidamente os tipos de enfermeiros, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles. Primeiro é CNA, tá? Nurse Types, tipos de enfermeiros. O CNA é Certified Nurse Assistant, que é o nosso assistente, tá? Traduzido quer dizer o assistente de enfermagem certificado. Certificado por quem? Pelo governo. Tá? Depois que você faz o seu curso e você pegou o seu certificado do curso, você ainda tem que fazer uma prova do governo para conseguir esse certificado. Existem alguns equivalentes do CNA, que é o CMA, que é o Certified Medical Assistant. O CMA, ele é mais para trabalhar em consultório médico. Enquanto o CNA, ele pode trabalhar em hospitais, pode trabalhar em residências de idosos, em hospitais, tá? Em qualquer lugar que existe enfermeiros, o CNA pode trabalhar, mas o CMA é específico para consultório médico. Contudo, o CMA, ele pode fazer uma coisa que o CNA não pode fazer, ele pode tirar sangue, tá bom? E o CNA não pode. Vamos falar depois das diferenças, né? Do que cada um pode e não pode fazer. E o PCT é Patient Care Technician, que é técnico de cuidado dos pacientes. Não é o nosso técnico, tá? Ainda é um assistente. Ele é um CNA que fez um curso que ele pode tirar sangue. E esse daí pode fazer um eletrocardiograma. Tá? Então, ele tem um nível um pouquinho mais alto. O segundo tipo de enfermeiro é o LPN ou LVN, acho que é Licensed Practical Nurse and Licensed Vocational Nurse. Esse daqui equivale ao nosso técnico no Brasil. A gente vai falar o que ela pode ou não pode fazer. Depois tem o RN, que são os enfermeiros com graduação, com faculdade. Só a partir daqui que consegue o visto de imigrante, né? Que as pessoas estão correndo atrás. O técnico e o assistente não tem validação. Agora, o RN, que é o Registered Nurse, enfermeira registrada pelo governo. Tem o ASN, que é o Associates of Science in Nurse. E tem o BSL, que é Bachelor's Science Nurse.
Ok, a gente vai falar um pouco mais da educação, mas vamos dizer que o ASN são 4 anos de faculdade e o BSN, que é o Bachelor's, bacharel, são 6 anos de faculdade, mais ou menos, tem programas que diferem muito, mas mais ou menos é isso daí. Daí nós já vamos para a pós-graduação, né, que é Registered Nurse, continua sendo uma Registered Nurse, mas MSN, que daí ela tem um mestrado. E por último tem o DNP, que é Doctor, né, doutorado. E eu não pus aqui, mas também tem o PhD, que eles equivalem assim, mas tem uma pequena diferencinha. Ok, então vamos falar da educação de cada um. A CNA, o programa do CNA demora de 1 a 3 meses e depois que você termina, você tem que fazer uma prova do estado. Geralmente, quando eu fiz o CNA, depois que eu tinha passado no curso, foi uma senhora lá e ela fez o teste com a gente, né? Ela viu, por exemplo, tudo, ela não fala, mas você tem que lavar a mão lá, cantando parabéns baixinho, 15 segundos. Aí você tem que dar privacidade para o paciente, aí ela vai falar o que ela quer que você faça e tirar a pressão sanguínea. Aí você passou, você conseguiu sua licença. Mas são uns cursinhos bem rápidos, 1 a 3 meses. A LPN ou LVN, geralmente o programa varia muito dependendo das horas que você vai passar por semana estudando. Mas geralmente demora 1 ano, o programa educativo, e eles têm que passar na prova do NCLEX, LPN, para poder receber a licença do Estado para poder trabalhar como LPN. Aqui no 3, nós temos o RN do Associate, que tem o Associate Degree, são de 4 anos de faculdade, e tem o do Bacharel, que são 6 anos de faculdade. Mas todo mundo fala, não, o Associate são 2 anos e o Bacharel é 4. Ok, o programa de enfermagem, realmente, o Associate é 2 anos e o Bacharel 4. Contudo, para você entrar nesse programa, você tem os pré-requisitos, o pre-nursing, antes do nursing, que vai demorar de 3 a 4 semestres, né? Então, você tem que fazer química, biologia, microbiologia, anatomia e fisiologia 1, anatomia e fisiologia 2, psicologia 1, psicologia 2, química 2, literatura e composição, informática, são uma série de cursos que você precisa fazer antes de você entrar no programa de enfermagem. Eu não sabia disso, tá? Eu fui pensando que em 2 anos eu ia concluir, não foi essa a verdade. Quando eu cheguei lá, eu tive a surpresa que ia demorar 2 anos ainda para eu poder entrar na enfermagem, mas eu fiz. E eu quero falar para você que já está com uma idade um pouco mais avançada, como eu estava com meus 40 anos, eu fiz. Eu falei, o tempo vai passar de qualquer forma, então fui passo a passo, fiz, estou com experiência, estou no Brasil agora, temporariamente, acredito eu, né? Mas não desiste não, tá? Só porque você tem uma idade avançada, porque nos Estados Unidos eles dão muito valor à experiência do candidato. Então, você com 40, 50 anos, você ainda está jovem para poder começar uma carreira nova. Assim que os americanos pensam. Então, voltando aqui, tá? O requerimento são de 3 a 4 semestres. O Associate no Nursing são 4 semestres. Perdão, passei o slide para frente. E o BSN são outros 4 semestres. Com o ASN, você já pode fazer o NCLEX. Então, foi isso que eu fiz. Eu fiz os meus 4 anos na faculdade e então eu fiz o NCLEX, passei e aí consegui trabalho e aí trabalhando eu fiz mais 2 anos de faculdade online, onde eu completei o meu bachelor's. Certinho? Porque na parte do bachelor's é mais a parte teórica.
E o ASN é mais a parte prática. Mas, em termos de título, é o mesmo título, é RN. E, em termos de salário, talvez o RN ganhe um pouquinho mais e alguns hospitais dão preferência para que tenha um bacharel. Mas, em termos de função, são as mesmas funções. Tá bom, você fez o RN, você começou a trabalhar no hospital, aí você quer se aprimorar, você pode fazer o mestrado, demora, dependendo do programa, 2 a 3 anos, eu já vi um programa de 1 ano e meio, mas não é normal, você vai se matar de estudar. O mestrado é praticamente escrever papel e papel, né? Trabalho de pesquisa, e apresentação de pesquisa, é basicamente isso, e você fazer 1 ano e meio, e se você estiver trabalhando vai ser bem difícil. Então, normalmente de 2 a 3 anos que demora o mestrado, e o doutorado é a mesma coisa, você vai escrever sua tese, né? Ele vai demorar mais 2 a 4 anos, dependendo do programa, dependendo de quantas horas você passa. Então, só para rever, o CNA é o assistente no nosso Brasil, LPN, LVM é o técnico, RN é a enfermeira de graduação, o mestrado, né? O RN, MSN já é com mestrado, o DPN, o PhD é o doutorado. Agora, o que cada um pode fazer, tá? Então, a gente vai ver que é meio parecido com o Brasil, embora eu nunca fiz enfermagem no Brasil, pelo que eu conheço. Então, o que faz a CNA? O que faz a assistente? Ela praticamente cuida da higiene do paciente, ela vai ajudar com a alimentação, ela vai reposicionar o paciente na cama a cada 2 horas, né? Se o paciente não puder levantar, vai ajudar o paciente a caminhar, se o paciente pode andar, te dar os sinais vitais. É basicamente isso que a enfermeira faz. A enfermeira não, perdão, a assistente de enfermagem faz, tá bom? Ela não pode dar remédios. A LPN ou LVM, que é o nosso técnico, que o curso demora mais ou menos 1 ano, ela pode fazer praticamente tudo que a enfermeira RN pode fazer, mas que eu coloquei, então, era mais fácil eu colocar a lista do que ela não pode fazer. Tá? Então, o que ela não pode administrar? Nenhum remédio via intravenoso. Ela não pode acessar o paciente, né? Dizer qual que é o estado de saúde do paciente oficialmente. Ela pode chegar para a enfermeira RN e falar, o paciente não está conseguindo respirar, está passando mal. Mas ela não vai botar no computador o que ela viu. Só a RN que pode. Ela não pode desenvolver um plano de cuidado, esse é o papel principal da RN. Ela não pega ordens do médico, muitas vezes o médico só fala para ela fazer as coisas, mas ela tem que chegar para a enfermeira e falar, fala com o médico lá, porque ele quer que eu ponha a paciente para caminhar. E eu não vou fazer isso sem a ordem. Então, a RN vai falar com o médico passa de novo a ordem, e aí a RN pode falar para a LPN para fazer isso. Administrar produtos sanguíneos, né? Porque é um procedimento intravenoso, dar remédio de quimioterapia e diálise. Tudo isso a LPN não pode fazer. A RN, a Registered Nurse, pode fazer tudo isso, tá? General Patient Care, cuidado gerais do paciente, Management, gerenciamento, Staff Supervision and Delegation, quer dizer, ela pode supervisionar o pessoal, as outras enfermeiras, e delegar atividades dentro da área, né? Por exemplo, uma RN não pode delegar administrar um remédio intravenoso para técnica, para LPN, tá? Mas outras coisas ela pode delegar.
é ela que vai fazer, que vai acessar a condição do paciente, que vai fazer um exame de cabeça aos pés e dizer como é que está cada parte, tá? Só a RN que pode fazer isso. Desenvolver um plano de cuidado, isso é super importante, porque é nesse plano de cuidado, quando você admite o paciente na sua unidade, você vai desenvolver o plano de cuidado e é baseado nesse plano de cuidado que a LPN, a técnica, e a CNA vão se guiar. É você que desenhou esse plano de cuidado. E também Patient Education, né? A educação do paciente. A LPM e a CNA não pode falar, olha, você está com arritmia cardíaca e os cuidados que você tem que ter é esse. Elas não podem, mas a Registered Nurse, a RN, a enfermeira graduada, pode fazer isso. Aí, então, nós temos a enfermeira com mestrado, tá? Ela vai trabalhar mais no gerenciamento, ela pode trabalhar numa faculdade de enfermagem, dar aula para enfermeiras, e dentro desse mestrado existe a Nurse Practitioner, que elas podem praticar medicina. Isso quer dizer que elas podem atuar igual que um médico, elas podem diagnosticar e elas podem prescrever medicamentos. Elas até podem ter um consultório só delas, igualzinho ao médico. Tá? Eu sei que aqui no Brasil as enfermeiras também podem ter seu próprio consultório, mas para fazer curativos e coisas assim, pelo que eu entendo. Né? Lá não, elas podem ter e a pessoa vai lá e ela passa um remédio para gripe ou ela passa um remédio para depressão. Um mestrado, isso aí é Nurse Practitioner. Geralmente você faz um mestrado, termina o mestrado e faz ainda mais alguns meses ou um ano e você consegue um Nurse Practitioner. Tá? Mas ainda é considerado um mestrado. E por último, nós temos o doutorado, tá? Ele faz a mesma coisa que todas as outras RN, a única coisa é que ele tem mais conhecimento da área, né? Ela pode informar, pode ensinar outras enfermeiras. E a diferença do DNP e do PhD é que o PhD trabalha mais na área acadêmica, tá? Mais nas faculdades, ensinando enfermeiras, desenvolvendo programas para enfermeiras, e o DNP trabalha mais com o cuidado do paciente mais direto. Ok, então agora nós vamos falar uma coisa muito importante e que às vezes eu vejo assim como se fosse um tabu, falar do dinheiro real, de quanto que ganha uma enfermeira. Eu penso assim, se você está querendo mudar a sua vida, deixar para trás o Brasil, a segurança da sua pátria, tudo aquilo que você tem, seus amigos, família, deixar tudo isso para trás para ir para um país, para trabalhar lá, você quer saber exatamente quanto que você vai ganhar, né? Então, isso aqui, eu fiz umas pequenas pesquisas, você vai achar os links aqui embaixo. Esse daqui, desculpa, esse daqui eu não coloquei da onde que veio, mas se você pesquisar, vai estar lá. Então, how much is a good salary in the USA? Quanto que é um bom salário nos Estados Unidos? Em February 2019, o ano passado, fevereiro do ano passado, tá? Então um ano atrás, mais ou menos, né? A média, uma coisa muito importante, desculpa. Aqui no Brasil nós estamos acostumados a ganhar por mês. Nos Estados Unidos você ganha por hora. Então eles medem o teu salário por hora. Se você trabalhar tempo integral, eles medem também por ano quanto que você vai ganhar, tá? Então é normal ver isso. No meu caso, eu era PRN, quer dizer, eu era assim, diarista. Eu ia trabalhar quando precisavam de mim e quando eu achava que eu queria ir, eu era bem flexível no meu horário. Então, ganho por hora só. Eu trabalhava, eu ganhava, eu não trabalhava, não ganhava. Não tinha férias, não tinha nada disso, tá? Mas quem é full time tem. Mas geralmente se mede o salário por hora.
ele fala que a média do salário nos Estados Unidos no ano passado era de 11,01 dólares a hora. E esse daqui vem nesse aqui, ó, estatista.com. Se você quiser, você dá uma olhadinha lá. Aí eu procurei por semana, né? Porque geralmente você recebe, aqui no Brasil você recebe por mês, lá, alguns lugares é normal você receber toda semana seu salário ou você receber a cada 2 semanas. Quando eu trabalhei em Nova York, em Connecticut, eu recebia toda semana. Quando eu trabalhava em Charlotte, na Carolina do Norte, eu recebia a cada 2 semanas. Mas então, o salário médio semanal era, nos Estados Unidos todos, era 806 para mulheres e 1.004 dólares para o homem no primeiro quarto de 1919. Tá? Então, esse daí você pode ver uma boa média de que o normal ganhar entre 800 e 1.000 por semana é uma coisa normal. Se você ganhar em termos de todos os estados, porque existe uma diferença enorme de um estado para outro, tá? Essa é uma média. Tem lugares que você vai ganhar muito mais que isso, tem lugares que você vai ganhar muito menos que isso. Aqui nesse aqui, ó, study suggests that someone in San José, aí tá falando a diferença, tá? Em San José, no Texas, precisa de 99.431 dólares por ano para viver confortavelmente. Isso é por ano. Enquanto que alguém no San Antônio precisa de 58.504 dólares por ano. Então, você vê uma diferença bem grande aí. Agora, em termos de Estados Unidos geral, o custo de vida, quanto que você vai ganhar, tá? Então, isso aqui é o que você recebe aqui em cima, de 800 a 1.000 por semana. Agora, uma família de 4, se estima que você vai gastar por mês 4.586 dólares. Por mês. Uma pessoa solteira vai gastar 2.646. E está falando aqui que o custo de vida nos Estados Unidos é mais caro que em outros países do mundo, é 86% mais caro que a maioria dos países do mundo. Tá? Então, esse daqui da expatistan.com. Esse daqui é do governo, tá? Esse daqui do salário é um site do governo, que é Bureau of Labor Service, se eu não me engano, .gov, quer dizer que é do governo. Aí aqui está comparando o que é... Ai, perdão, passei de novo. Está comparando o que a pessoa recebe, em média, por profissão e de um aluguel, de um aluguel de uma casa. Então, aqui é uma de 2 quartos, tá? Para você alugar um apartamento de 2 quartos, você precisa ganhar pelo menos R$22,96 a hora, né? E viver bem. E para você alugar o de 1 quarto, você precisa ganhar pelo menos R$18,65. Aí você vê aqui as profissões. Então, food prep workers, fast food, tipo assim, a pessoa trabalha no McDonald's, no lugar de hambúrguer, só preparando, ele vai ganhar R$10,36 a hora. Garçonetes, R$10,62, sem contar gorjeta, porque na verdade garçonete, garçom ganha muito bem. Personal care aides, essas são aquelas pessoas que cuidam de velhos, mas elas não têm nenhum curso, nenhum certificado, ela simplesmente vai lá como uma acompanhante, alguma coisa assim. Ela ganha R$11,71. Home Health Aides, ela já tem um cursinho, mas é bem inferior que o da assistente, tá? Do CNA. Ela ganha R$11,80. Pessoas que limpam lugares, não faxineira, tá? Faxineira ganha por volta de 20 a 25 dólares a hora.
mas esse daqui que trabalha em empresas, assim, ele vai ganhar 12,73. Outros tipos de trabalhos que trabalham com a mão é 13,78. Assistentes médicos, é o que eu te falei, aqueles que trabalham em consultórios médicos, vão estar ganhando 16. E você vê que todos esse pessoal aqui, se eles forem sozinhos, eles não vão conseguir pagar com conforto um aluguel. Tá? Então, nos Estados Unidos, você precisa trabalhar muito para poder viver razoavelmente. Agora, aqui está o Registered Nurse, né? A enfermeira registrada. Em média, nos Estados Unidos, ganha R$ 34,97. Ela pode alugar um apartamento de 2 quartos, sem dificuldade. Aqui são os gerentes de operações gerais, R$ 49,20. E aqueles que trabalham com informática, desenvolvendo programas, R$ 50,51. Interessante, né? Ok, então aqui nós temos um mapa mostrando a diferença do salário das pessoas nos Estados Unidos. Geralmente, o custo de vida é mais alto, você recebe mais, e onde o custo de vida é mais barato, o salário é menor também. Então, aqui onde está bem escuro, Califórnia, estado de Washington, né? Ele é tudo bem escuro aqui assim, Alasca, aqui está Nova York, Connecticut, Nova Jersey. São lugares bem caros. Esses outros lugares aqui é médio, tá? Azul médio é médio. Esses aqui bem clarinho são os lugares que o custo de vida é mais barato, mas em compensação o teu salário vai ser menor também. Então nós temos aqui, ó, qual que seria? O do azul clarinho seria por ano, isso aqui é por ano. 28.170 a 60.620. O azul médio é o 65.000 a 350.000 a 71.720. Esse azul mais forte é de 60.000 a 740 a 65.330. E o mais caro, né, o que Nova York, por aí, é 71.740 a 131.710, essa em média. Aí eu peguei isso daqui, achei interessante, queria compartilhar com vocês. Os 10 melhores lugares para se morar em 2019 na América, nos Estados Unidos. Então, eu coloquei isso aqui, a gente não vai ir de um em um, mas só para ver que existe muita diferença dependendo do estado. Então, vamos ver aqui um lugar que eu morei, que é a Carolina do Norte, que é Raleigh, Durham, são duas cidades bem juntinhas uma com a outra, por isso que está aqui. Eu não morei lá, morei em Charlotte, mas ele está mostrando a população de 1,8 milhões. A média do salário anual lá é 53.788 e a média de um aluguel é 991. Vamos ver um outro aqui. Vamos ver São Francisco, né? São Francisco, na Califórnia, a população é de 4,6 milhões. O salário médio é 69.700 por ano e um aluguel sai, em média, 1.673. Então, se você comparar, você vê que a pessoa ganha mais, mas ela também gasta bem mais. Então, essa é uma coisa, quando você for decidir o estado que você vai querer ir, onde que você quer. Você quer ter um lugar que o custo de vida é mais baixo, você vai ganhar um pouquinho menos. Ok, então vamos ver aqui os salários. Esse daqui, em termos geral, gente, depende demais do estado que a pessoa está morando, da cidade, da especialização, dos anos de experiência, tá bom? Isso aqui é só uma base geral. Então, uma CNA, que tem um curso de 1 mês a 3 meses, ela está ganhando 14,2 a hora, em média. A técnica LPN ou LVN, ela está ganhando mais ou menos 24,62 por hora. A RN, Registered Nurse, não interessa
qual geralmente o bachelor ganha um pouquinho mais, mas aí em média R$ 32,75. A RN com mestrado vai ganhar $43 por hora e a com doutorado vai ganhar mais ou menos uns 50 por hora. Só quis colocar uma observação rapidinho aqui. Em termos de horas, a média da enfermeira com doutorado é 50, de acordo com esse site payscale.com. Mas existem várias coisas que influenciam o salário, como a especialidade da pessoa, onde que ela está praticando. Olha só, um exemplo. Uma enfermeira anestesista, ela vai receber, olha gente, $81,47 por hora. Agora você me diz se isso é bom ou não. Esse daí é a enfermeira que mais ganha nos Estados Unidos, é a enfermeira anestesista, é uma enfermeira com pós-graduação. Isso foi em maio de 2018. Se bem que os salários lá não sobem tanto quanto aqui no Brasil, é de pouquinho. Uma nurse practitioner, que é aquela que pode diagnosticar e passar remédios, que ela atua igual que ao médico, ela está ganhando mais ou menos 52,90 por hora. Nurse midwives são aquelas que ajudam no parto. Muitas mulheres americanas não querem ir para o hospital ter neném, elas chamam as enfermeiras para ir na casa delas, são chamadas midwives. Ela vai ganhar em torno de 49,23 a hora, em média. Okay? E aqui a gente tem the highest paying nursing jobs are, né? Os trabalhos de enfermagem que são melhores pagos são, aqui é o lugar onde que eu tirei, a anestesista, tá? A registered nurse, que é a que trabalha com a especialidade em anestesia, essa aqui é anual, tá? 167.950. Depois nós temos a nurse practitioner, em geral, pode diagnosticar e passar remédio, ganha 107,30 por ano. A clinical nurse specialist é uma enfermeira que fez mestrado em uma especialização em alguma área, 106.028. Uma nurse practitioner, de novo, né, que pode diagnosticar e passar remédio, mas com especialidade em psiquiatria, ela está ganhando 105.658. Uma midwife, que ajuda no parto, né? Ajuda no parto não, faz parto, ela está 103.770. Uma enfermeira do cuidado intensivo neonatal é 102.487. Uma enfermeira com especialidade em dor, 101.916. Uma enfermeira com especialidade em administração é 99.730. Especialidade em cuidado de idosos, a nurse practitioner, é 89.637. Nurse educator, ensina outras enfermeiras, 81.350. Uma nurse que é especializada em informática, 79.014. E uma que trabalha no cuidado crítico, 74.588. Tá? Então, são especialidades que são os que são mais bem pagos. Geralmente, uma RN vai ganhar metade disso daqui. Então, aqui está falando bem-vindo aos Estados Unidos. Só coloquei um bairro americano, é desse jeito, é um lugar muito bom para se morar, né? Se você está querendo vir, eu estou aqui, não sei do processo direito, mais ou menos assim, como que é o processo de imigração do enfermeiro, o meu foi diferente, mas eu estou aqui para ajudar você naquilo que precisar. Eu fui ajudada quando fui nos Estados Unidos, né? Tive pessoas ao meu lado para me ajudar e eu me ponho à disposição. Se você quiser algum comentário, coloca aí
uma pergunta, sua pergunta, e assim que eu puder, eu estarei respondendo você. E me diz se tem algum tipo de informação que você gostaria de saber, eu faço um vídeo enquanto eu estou aqui no Brasil e estou com bastante tempo. Tá bom? Fica com Deus.